A grande maioria das pessoas atravessa a vida apontando o dedo para as circunstâncias. Elas afirmam que, com mais dinheiro, poderiam alcançar voos mais altos. No entanto, a verdade é que, se você não sabe gerenciar o que possui agora, mais recursos apenas amplificam seus problemas. Os prósperos não começam com capital, eles começam com princípios. Nesta noite, quero compartilhar com você os 7 pilares de sucesso que transformaram completamente a minha jornada. São 7 ideias capazes de resgatá-lo de onde você estiver, não importa quão comum ou incerta seja a sua situação, e colocá-lo no caminho da independência financeira e da verdadeira prosperidade. E aqui reside o segredo. Estes princípios são simples, mas sua aplicação não é fácil. Eles exigem disciplina, consistência e a coragem de fazer aquilo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Mas, se você os abraçar, se os anotar e vivê-los diariamente, descobrirá que a riqueza não é um sonho distante, mas sim uma escolha cotidiana. Uma das lições mais valiosas que aprendi no início da minha trajetória é que a prosperidade não começa com dinheiro. É nesse ponto que a maioria das pessoas erra. Elas acreditam que, se conseguissem apenas um pouco mais de capital, poderiam finalmente transformar suas vidas. Contudo, a verdade é outra. O dinheiro não é a causa da riqueza, ele é meramente o efeito. A verdadeira origem da prosperidade está na sua filosofia de vida. A maneira como você enxerga o valor, o trabalho, as oportunidades e a si mesmo. Aos 25 anos, eu tinha alguns trocados no bolso e inúmeras desculpas na ponta da língua. Eu estava financeiramente quebrado, envergonhado e me perguntava por que a vida era tão desafiadora. Eu costumava dizer que, se o governo ou a empresa me pagassem mais, se a economia estivesse melhor, tudo seria diferente. Essa era a minha filosofia na época, esperar que o mundo exterior mudasse para que minha vida pudesse melhorar. Mas alguém finalmente me revelou uma verdade que mudou tudo. Se você quer que a vida melhore, você precisa se tornar melhor. Para que as coisas mudem, você precisa mudar. Para que as coisas melhorem, você precisa se aprimorar. Aquele foi o momento em que percebi que minha condição financeira não era determinada por cifras, mas por decisões. O dinheiro é simplesmente um eco da sua filosofia. Se você acredita na escassez, viverá perpetuamente na falta. Se acredita que a riqueza é destinada a outros, você a afastará de si mesmo. Mas, se começar a crer que a riqueza é a recompensa por criar valor, resolver problemas e oferecer algo de bom ao mercado, sua mente passará a buscar oportunidades em vez de desculpas. Essa mudança de mentalidade foi a semente de todas as transformações que ocorreram em minha vida. E aqui está a parte prática. Você precisa dedicar tempo para trabalhar deliberadamente em sua filosofia. Leia livros que desafiem seu modo de pensar. Escreva em um diário sobre suas crenças. Questione-se honestamente: o que eu realmente acredito sobre o dinheiro? Eu o vejo como algo mau, escasso, fora do meu controle, ou o enxergo como resultado de criatividade, serviço e disciplina? Toda pessoa próspera que conheci começou a reformular sua filosofia antes de reformular sua conta bancária. Lembro-me de sentar com um bloco de notas e escrever afirmações como: a riqueza flui para aqueles que criam valor. No início, parecia estranho, mas, com o tempo, isso remodelou meu pensamento. Eu também busquei mentores que viviam a liberdade financeira, pois queria que a mentalidade deles me contagiasse. É por isso que o ambiente é tão importante. Se você passa seus dias com pessoas que se queixam de dinheiro, adivinhe qual filosofia você absorverá. Mas, se você convive com pessoas que estão construindo prosperidade, começará a fazer perguntas melhores, a enxergar novas possibilidades e a pensar como elas. Portanto, se você deseja mudar seu futuro financeiro, não comece pelo seu dinheiro. Comece pela sua mente, porque a riqueza não tem início no capital, mas sim na filosofia. Há uma lei que descobri há muitos anos e, uma vez que a compreendi, ela explicou por que eu estive estagnado por tanto tempo. A lei diz o seguinte: sua renda raramente excederá seu desenvolvimento pessoal. Funciona assim:
Se você quer ganhar mais, precisa se tornar mais. O dinheiro não flui para a necessidade, ele flui para o valor. E o valor é algo que você atrai pela pessoa que se torna. Quando eu era mais jovem, repetia para mim mesmo, se eu ao menos ganhasse mais, a vida seria diferente. Eu achava que a empresa deveria me proporcionar isso, ou que a sorte um dia bateria à minha porta. Mas aqui estava o problema. Minha renda era pequena porque eu era pequeno. Era um reflexo de quem eu era naquele momento. E essa constatação foi dolorosa. O mercado não paga pelo que você quer, nem pelo que você precisa. O mercado paga pelo valor que você entrega. E esse valor não provém apenas das horas trabalhadas, mas das habilidades desenvolvidas, da disciplina dominada e do caráter forjado. Portanto, a grande questão não é como eu ganho mais dinheiro, mas sim como eu me torno mais valioso. E aqui está a estratégia. Trabalhe mais arduamente em si mesmo do que você trabalha em seu emprego. Seu trabalho lhe garante o sustento, mas seu crescimento pessoal lhe constrói uma fortuna. Se você continuar trabalhando com o mesmo nível de habilidade, o mesmo conhecimento e fazendo as mesmas coisas, sua renda terá um teto. Mas se você se aprimorar, se crescer em habilidade, sabedoria, comunicação e liderança, de repente, passará a ter um valor maior no mercado. Pense da seguinte forma: se você consegue resolver problemas de R$ 10 por hora, é isso que receberá. Mas, se aprender a resolver problemas de 100 ou R$ 1.000 por hora, é isso que atrairá. Não é mágica, é matemática. Quanto mais valioso você se torna, mais oportunidades se abrem. O mercado sempre faz uma pergunta: o que você pode fazer por mim? Se você tiver respostas maiores, receberá recompensas maiores. Então, como você cresce? Com passos práticos. Comece a ler todos os dias. 30 minutos de um bom livro podem transformar sua visão de mundo. Faça cursos que o desafiem, especialmente em habilidades de alto valor, comunicação, vendas, liderança e investimentos. Aprimore sua capacidade de falar em público, pois pessoas que conseguem expressar ideias com clareza geralmente ganham 10 vezes mais do que aquelas que não conseguem. Aprenda a liderar, porque as organizações pagarão valores enormes por alguém que possa inspirar e direcionar outros. E não apenas consuma informação, pratica. Eu costumava ficar em frente ao espelho e proferir discursos, mesmo antes de alguém me convidar para falar. Eu estudei pessoas que estavam à minha frente e absorvi sua sabedoria. O crescimento exige intenção, mas também repetição. Pequenas disciplinas diárias, que se acumulam com o tempo, transformam você em alguém que o mercado não pode ignorar. Portanto, nunca se esqueça de que seu salário está diretamente ligado ao seu crescimento. Se você quer mais, precisa se tornar mais. Esse é o segredo. Uma das maiores tragédias que testemunhei em meus anos de ensino são pessoas que ganham uma fortuna, mas, de alguma forma, acabam falidas. E sabe por quê? Porque nunca aprenderam a arte de viver abaixo de suas posses. Não é o quanto você ganha que importa, é o quanto você retém. Algumas pessoas ganham 50 mil por ano e se tornam ricas, enquanto outras ganham meio milhão e vivem de salário em salário. A diferença não está na renda, mas na disciplina. O excesso de gastos mantém até mesmo os que ganham muito em uma situação precária. Eis o que aprendi cedo. Se suas despesas superam sua renda, então seu alto salário será sua ruína. Muitas pessoas, assim que recebem um aumento, não investem. Elas inflam seu estilo de vida. Compram um carro maior, mudam-se para uma casa maior, enchem-na com mais coisas de que não precisam. E em pouco tempo, suas despesas crescem tão rápido quanto sua renda. É por isso que algumas das pessoas que aparentam ser as mais ricas da vizinhança, muitas vezes estão afundadas em dívidas. Parecer rico e ser rico não são a mesma coisa. As pessoas verdadeiramente ricas têm um segredo simples: elas gastam com sabedoria, controlam seus desejos e aprendem a dizer não a si mesmas no curto prazo, para que possam dizer sim à liberdade no longo prazo. O dinheiro é como a água, ele encontrará uma forma de escapar, a menos que você construa um recipiente. Esse recipiente é o seu orçamento. Sem ele,
sua vida financeira sempre terá vazamentos. Aqui está um passo prático. Nos próximos 30 dias, rastreie cada centavo que sair da sua mão. Cada café, cada assinatura, cada almoço, cada pequena compra que parece apenas alguns reais. Porque a verdade é esta: a fortuna muitas vezes se esconde nos pequenos vazamentos. E quando você enxergar para onde seu dinheiro está indo, perceberá que a maior parte dele foi gasta sem pensar. A consciência é o primeiro passo para o controle. A próxima estratégia é a automação. Se você esperar até o final do mês para ver o que sobrou para poupar, nunca sobrará nada. Os ricos não poupam o que resta. Eles poupam primeiro e gastam o que sobra. Decida uma porcentagem, talvez 10, talvez 20%, e transfira automaticamente para uma conta de poupança ou investimento assim que seu salário chegar. Trate isso como um imposto que você deve pagar ao seu futuro. Apenas esse hábito pode fazer a diferença entre o estresse financeiro e a liberdade. E por fim, há a disciplina do estilo de vida. Aprenda a controlar o desejo pela gratificação imediata. Quando você tiver sucesso, não infle sua vida, infle seus investimentos. O carro novo pode esperar, o novo aparelho pode esperar, a liberdade não pode. Cada real desnecessário que você gasta hoje é um peso que você carregará amanhã. Então, lembre-se disto: não se trata de privação, mas de planejamento. Viva abaixo de suas posses, não porque você precisa, mas porque você escolhe. E ao fazer isso, você descobrirá algo extraordinário. Você não terá apenas dinheiro, terá paz. Um dos maiores milagres que você jamais testemunhará não está na natureza, na ciência ou na medicina. Está nas finanças. É o milagre dos juros compostos. E, no entanto, a maioria das pessoas o ignora, porque ele funciona muito lentamente no início. Mas, deixe-me dizer, os ricos entendem essa lei e a usam pacientemente até que ela trabalhe a seu favor. A riqueza é construída ao longo de décadas, não de dias. O problema é que a maioria das pessoas querem enriquecer rapidamente. Elas perseguem esquemas, apostam na loteria ou procuram atalhos que nunca são sustentáveis. Mas a verdade é esta: os atalhos geralmente se revelam desvios que o afastam ainda mais da liberdade financeira. Os juros compostos, por outro lado, são lentos, firmes e garantidos se você os respeitar. É como plantar uma árvore. Nos primeiros anos, ela parece pequena, insignificante, mas dele tempo, nutra-a, e de repente um dia você estará sob a sombra de algo maciço. Dizem que Einstein chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo, e por um bom motivo. Se o dinheiro gera dinheiro, então esse dinheiro gerado gera mais dinheiro. Com o tempo, o crescimento não é linear, é exponencial. Um esforço pequeno e consistente, mas a palavra-chave é consistente. Então deixe-me compartilhar a estratégia. Comece cedo e mantenha a calma. Se você começar a investir na casa dos 20 anos, mesmo com pequenas quantias, terá o tempo a seu favor. Você não precisa prever mercados ou perseguir tendências. Você só precisa investir fielmente, mês após mês. Fundos de índice, planos de previdência, imóveis. Esses são veículos onde os juros compostos podem operar poderosamente. Você não precisa ser brilhante, apenas disciplinado. Agora, aqui está um passo prático que você pode tomar imediatamente. Decida uma porcentagem da sua renda, não importa quão pequena, e comece a investi-la automaticamente a cada mês. Não espere até ter mais dinheiro. Porque aqui está o paradoxo. Se você não consegue poupar quando tem pouco, não poupará quando tiver muito. É uma questão de hábito. R$ 100 investidos com disciplina superarão R$ 10.000 investidos com inconsistência. E digo por experiência própria, quando você faz seu dinheiro trabalhar para você, chegará o dia em que você não precisará mais trabalhar por dinheiro. Não há nada como acordar e perceber que, enquanto você dormia, seus investimentos estavam crescendo. Isso é liberdade. É isso que os juros compostos compram para você. Não apenas riqueza, mas tempo. Mas você deve resistir à tentação de interromper o processo.
Não retire o dinheiro cedo para comprar supérfluos ou fazer viagens. Não deixe o medo guiá-lo quando os mercados caírem. O milagre requer paciência. O agricultor não desenterra a semente toda semana para ver se ela está crescendo. Ele confia no processo. Faça o mesmo com seus investimentos. Então, lembre-se disto. O milagre dos juros compostos não exige inteligência, exige consistência. Ele não recompensa os impacientes, recompensa os disciplinados. E se você respeitar isso, um dia descobrirá que o método mais lento de construir riqueza se tornou o caminho mais rápido para a liberdade. Há uma lei na vida, tão certa quanto a gravidade, e ela diz o seguinte: o que você planta, você colhe. Se você planta com generosidade, colhe com generosidade. Se você planta com mesquinhez, colhe com mesquinhez. Essa lei não se aplica apenas às sementes no solo, ela se aplica ao dinheiro, ao tempo, ao esforço, à gentileza. O segredo para viver é dar. A contribuição multiplica a riqueza, porque riqueza sem contribuição é apenas acúmulo, e acúmulo sem propósito se transforma em pedra. Aqui está o erro que a maioria das pessoas comete. Elas pensam que doar é algo que se faz quando se é rico. Elas dizem: um dia, quando eu tiver mais, então começarei a doar. Mas não é assim que a lei funciona. Se você não consegue doar R$1 de 10, o que o faz pensar que doará 10.000 de 100.000? Não se trata da quantia, mas do hábito. Doar é uma disciplina. E como qualquer disciplina, se você não a pratica quando é pequena, não a praticará quando for grande. Então, deixe-me dar uma estratégia. Comprometa uma porção de sua renda, 5%, talvez 10%, e dedique a algo além de si mesmo. Apoie causas que se alinhem com seus valores. Invista em sua comunidade. Ajude alguém que está lutando para obter educação. Pague um almoço para alguém que não pode pagar. Faça isso não porque você é rico, mas porque entende que doar abre as portas para receber. O dinheiro precisa circular. É como o sangue no corpo. Se ele apenas flui para dentro, estagna. Se flui para fora também, renova-se. Aprendi isso em minha própria jornada. Quando eu tinha pouco, alguém me disse: se você consegue compartilhar quando tem pouco, nunca se preocupará quando tiver muito. E essa pessoa estava certa. A primeira vez que doei um dinheiro que eu mal podia me dar ao luxo de doar, isso não me diminuiu, me expandiu. Isso me ensinou que o dinheiro não é o mestre, eu sou. E quanto mais eu doava, mais parecia que eu tinha. Porque eu não estava apenas construindo riqueza, estava construindo caráter. E a contribuição não é apenas sobre dinheiro, é também sobre tempo, sabedoria e energia. Seja mentor de alguém que está começando. Compartilhe as lições que você aprendeu. Seja voluntário em algo que melhore o lugar onde você vive. Você descobrirá que a contribuição o enriquece de maneiras que nenhum dinheiro jamais poderia. Sua influência cresce, seus relacionamentos se aprofundam e a vida o recompensa com oportunidades que, de outra forma, nunca surgiriam. Este é um passo prático que você pode começar hoje. Escolha um ato de contribuição e faça dele um ritual semanal. Talvez seja separar aqueles 5%. Talvez seja ser mentor de alguém uma vez por mês. Talvez seja participar de um projeto comunitário. Contribuições pequenas, praticadas consistentemente, constroem uma riqueza de significado, não apenas uma riqueza de dinheiro. E com o tempo, esse hábito de generosidade fortalece a fundação do seu sucesso. Portanto, não espere até ser rico para doar. Doe e você descobrirá que a riqueza já estava dentro de você, esperando para se multiplicar. A contribuição não subtrai da sua fortuna, ela a multiplica. Uma das grandes lições que aprendi cedo na vida é esta: você não é pago pelo seu tempo, você é pago pelo valor que entrega nesse tempo. É por isso que duas pessoas podem trabalhar as mesmas 8 horas, e uma ganha R$10, enquanto a outra ganha 1.000. Não são as horas que fazem a diferença, é o valor dentro dessas horas. Portanto, a verdadeira questão na construção de riqueza não é quantas horas estou trabalhando, mas sim quanto valor estou trazendo para o mercado. E o fascinante é que o mercado não responde à necessidade, ele responde ao valor.
Você pode ficar no meio da rua e dizer: eu preciso de um aumento, tenho 3 filhos para alimentar. O mercado dirá: isso é trágico, mas não é da nossa conta. Traga-nos mais valor e nós lhe daremos mais dinheiro. Quando você entende isso, tudo muda, porque se a remuneração está ligada ao valor, então aumentar sua remuneração significa aumentar seu valor. E como você faz isso? Trabalhando deliberadamente para se aprimorar. Faça da sua missão acelerar continuamente suas habilidades, expandir seu conhecimento e melhorar seu caráter. Pergunte-se: quais habilidades o mercado valoriza agora? Quais problemas as pessoas estão pagando para resolver? Como posso trazer algo raro, excelente e útil para a mesa? E então, comece a trabalhar e a aprender. Uma estratégia que recomendo é esta: comprometa-se a aprender pelo menos uma nova habilidade de alto valor a cada ano. Imagine onde você estaria daqui a 5 anos se a cada ano adicionasse uma nova ferramenta à sua caixa. Vendas, comunicação, liderança, investimentos, marketing digital, negociação. Essas habilidades se acumulam como dinheiro. Em pouco tempo, seu valor no mercado será 5, 10, até 20 vezes maior do que quando você começou. Deixe-me dar um exemplo da minha própria jornada. Cedo, percebi que, se eu permanecesse a mesma pessoa ano após ano, ficaria no mesmo lugar ano após ano. Então, comecei a trabalhar mais arduamente em mim mesmo do que no meu trabalho. Estudei comunicação até poder ficar diante de uma plateia e prender sua atenção. Estudei vendas até poder fechar negócios com confiança. E o que aconteceu? Minhas oportunidades se multiplicaram. As portas que antes estavam fechadas para mim começaram a se abrir. Não porque o mundo de repente ficou mais fácil, mas porque eu me tornei melhor. Aqui está um passo prático que você pode começar hoje. Faça uma lista de 3 habilidades que você sabe que aumentariam sua capacidade de ganho, se você as dominasse. Escolha uma e comece a trabalhar nela este ano. Leia livros, faça um curso, encontre um mentor, pratique incansavelmente. O mercado paga por resultados, e os resultados vêm da habilidade. Não peça para que as coisas fiquem mais fáceis, trabalhe para ficar melhor. Portanto, nunca se esqueça, a riqueza não responde à necessidade, ela responde ao valor. E quanto mais valioso você se torna, mais inevitável a liberdade financeira se torna. A riqueza é uma estranha combinação de paciência e urgência. Muitas pessoas entendem isso de forma equivocada. Elas querem agir rápido, mas esperam resultados imediatos, ou esperam pacientemente, mas nunca tomam uma atitude. A verdade é que, se você quer criar liberdade financeira, precisa cultivar ambas, urgência em suas ações e paciência em seus resultados. Deixe-me explicar o que quero dizer. Urgência sem paciência é imprudência. As pessoas pulam em empreendimentos esperando riquezas da noite para o dia, perseguindo cada oportunidade brilhante apenas para se encontrarem exaustas e falidas. Paciência sem urgência é complacência. Sentar-se esperando a riqueza chegar porque coisas boas acontecem para quem espera geralmente leva à decepção e ao arrependimento. O milionário entende que a riqueza é um jogo de longo prazo, mas que é vencido jogando todos os dias com ação focada. O dinheiro não cresce em árvores, mas cresce quando é nutrido consistentemente ao longo do tempo. Assim como um agricultor não espera uma colheita no dia seguinte ao plantio, você não pode esperar que seus investimentos, habilidades ou negócios gerem resultados instantâneos. No entanto, esse mesmo agricultor não fica parado. Ele rega as plantações, arranca as ervas daninhas, cuida da terra todos os dias. Isso é urgência. Ele é paciente com a colheita, mas diligente com o trabalho diário. Este é o paradoxo. Haja com a intensidade do hoje, mas compreenda a linha do tempo do amanhã. Então, como você aplica isso? Primeiro, crie um plano de riqueza de longo prazo. Pense em termos de décadas, não de semanas. Eu sempre digo às pessoas para se comprometerem com um plano de 10 anos, não com uma fantasia de 10 semanas. Estabeleça metas financeiras claras, metas de patrimônio líquido, marcos de investimento, conquistas de negócios. Em seguida, divida esse plano em ações diárias.
O que você fará esta semana, hoje e agora, para avançar em direção a essa visão? A combinação de ação imediata com perspectiva de longo prazo é o que separa resultados comuns de uma riqueza extraordinária. Os passos práticos são simples, mas não fáceis. Comece a investir consistentemente, mesmo que as quantias sejam pequenas. Aprenda uma nova habilidade a cada mês que aumente sua capacidade de ganho. Encare cada dia como um degrau, pois o acúmulo de seus esforços é o que constrói a escada. E, acima de tudo, resista à tentação de medir seu progresso por resultados diários ou mensais. A riqueza cresce silenciosamente, mas poderosamente, quando a ação disciplinada encontra a paciência para deixar os juros compostos fazerem seu trabalho. Lembre-se, a urgência alimenta o esforço, mas a paciência garante que ele floresça. Se você se apressar e se frustrar, abandonará o processo. Se você esperar passivamente, nunca começará. Então haja hoje, mas confia no tempo. A riqueza é paciente. Ela recompensa aqueles que agem diariamente com intensidade e esperam com confiança pelos resultados. Se você deseja riqueza real, precisa entender uma verdade simples: os ricos não trocam seu tempo por dinheiro para sempre. A verdadeira liberdade financeira começa quando seu dinheiro começa a trabalhar para você. A maioria das pessoas passa a vida batendo ponto, trocando horas por reais, pensando que renda é sinônimo de segurança. Mas a segurança construída apenas sobre o tempo é frágil. Ela acaba quando seu corpo se cansa ou seu emprego desaparece. A virada de chave acontece quando você cria ativos que geram renda, esteja você acordado ou dormindo. Ativos são qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso, sem seu trabalho constante. Pode ser um negócio que funciona com sistemas e funcionários, investimentos que pagam dividendos, propriedade intelectual como livros ou cursos, ou ativos digitais que geram receita contínua. O princípio é simples: o trabalho de hoje cria a renda de amanhã e além. Seu objetivo não é apenas trabalhar mais, mas trabalhar de forma mais inteligente, construindo sistemas que multipliquem seus esforços exponencialmente. As estratégias para alcançar isso são diretas, embora exijam disciplina. Comece identificando oportunidades que podem criar renda recorrente. Invista em ativos que tenham longevidade, como fundos de índice, imóveis para aluguel ou ações que pagam dividendos. Considere construir um negócio paralelo ou uma plataforma digital, onde sua experiência sirva às pessoas repetidamente, mesmo quando você não está presente. A ideia é ter uma porção de sua renda, pelo menos 50% se possível, vinda de fontes independentes do seu esforço direto. Os passos práticos começam com planejamento e comprometimento. Primeiro, aloque uma porcentagem de sua renda atual para a criação de ativos em vez de para o consumo. Rastreie cada real e pergunte: que parte disso pode gerar renda enquanto eu durmo? Segundo, aprenda com quem já fez isso. Estude negócios, investimentos e royalties. Terceiro, crie um sistema em torno de seus ativos. Um imóvel para aluguel não é apenas sobre a compra, é sobre gestão da propriedade, cuidado com o inquilino e reinvestimento. Um livro ou curso requer marketing, distribuição e atualizações para continuar vendendo. Estes são seus sistemas trabalhando silenciosamente para aumentar sua renda. Lembro-me de quando comecei a investir em mim mesmo e em ativos que produziam renda de forma independente. Os passos iniciais foram pequenos, quase invisíveis, mas com o tempo, os fluxos de renda se acumularam, multiplicando-se de maneiras que eu não poderia ter imaginado. Essa é a beleza dos ativos. Paciência e atenção consistente transformam pequenos começos em resultados que mudam vidas. Então, comprometa-se a construir uma renda que não dependa da sua presença. Deixe suas ideias, investimentos e negócios trabalharem para você. Enquanto você dorme, viaja, passa tempo com a família, seus ativos continuarão a produzir. Este é o caminho para a liberdade, e é assim que os financeiramente independentes vivem. A renda não é medida por horas trabalhadas, mas por sistemas criados, fluxos de receita e uma vida vivida plenamente. Se você quer entender a riqueza, precisa primeiro entender o dinheiro. O dinheiro não é o objetivo.
Ele é uma ferramenta, um servo, um recurso destinado a servir a sua vida, não a controlá-la. A maioria das pessoas trata o dinheiro como um mestre. Elas o perseguem desesperadamente, gastando seu tempo, energia e até mesmo sua integridade em sua busca, apenas para se encontrarem cansadas, estressadas e dependentes. A verdadeira riqueza começa no momento em que você decide que o dinheiro trabalha para você e não o contrário. A filosofia é simples, o dinheiro é energia e, como qualquer ferramenta, só serve ao propósito que você lhe atribui. Ele deve ajudá-lo a comprar liberdade, criar oportunidades e apoiar a vida que você idealiza. Se tratado com desespero, ele se torna um fardo, uma fonte de estresse e uma âncora que o prende. Mas, quando tratado de maneira inteligente, o dinheiro se torna um parceiro silencioso na construção de seus sonhos. Os ricos entendem que o dinheiro em suas mãos é tão poderoso quanto o propósito e a disciplina por trás dele. A estratégia é direcionar o dinheiro conscientemente para objetivos significativos em vez de para impulsos passageiros. A riqueza não é sobre ter o maior saldo, é sobre alinhar cada real com a vida que você deseja. Cada compra, investimento e despesa deve servir a um objetivo maior. Aloque fundos para ativos, educação e oportunidades que acumulam valor ao longo do tempo. Trate cada real como um soldado em seu exército financeiro, cada um contribuindo para a sua liberdade, em vez de para a sua escravidão. Os passos práticos começam com avaliação e intenção. Antes de gastar, pergunte-se: isso serve à minha liberdade, ao meu crescimento ou aos meus objetivos de longo prazo? Ou é uma vaidade, uma distração ou um desejo passageiro? Trate seu dinheiro como você trata seu tempo. Automatize poupanças, invista consistentemente e evite as armadilhas da dívida que drenam sua energia e suas escolhas. Use o dinheiro para criar alavancagem, para se libertar da dependência de um único salário e para multiplicar seu impacto no mundo. Lembro-me de, no início da minha jornada, como eu lutava com o gasto impulsivo. Foi apenas quando comecei a tratar o dinheiro como um servo, direcionando cada real para objetivos de longo prazo, que experimentei a mudança. De repente, cada decisão se tornou fortalecedora. Eu não estava mais reagindo, estava projetando minha vida. Pequenas compras se tornaram investimentos em minha visão, não distrações dela. Então decida hoje. O dinheiro será sua ferramenta, não seu mestre. Direcione-o, controle-o e deixe-o servir à sua liberdade. Viva intencionalmente, gaste conscientemente e veja como o dinheiro se torna um aliado que amplifica seu crescimento e assegura seu futuro. A liberdade não é sobre os reais que você tem, é sobre o controle que você tem sobre eles. A riqueza não é medida apenas pelo saldo em sua conta bancária, pela casa em que você mora ou pelo carro que você dirige. A verdadeira riqueza, aquela que ressoa através do tempo, é o legado que você deixa para trás. A filosofia é simples, mas profunda. O legado é a forma mais elevada de riqueza. O dinheiro gasto apenas em prazeres passageiros desaparece, mas os sistemas, negócios, hábitos e conhecimento que você cria podem sobreviver a você e continuar a impactar vidas por gerações. Se você estiver disposto a pensar além de si mesmo, a considerar como suas ações de hoje se propagam para o futuro, começará a entender o tipo de riqueza que transcende o tempo. A estratégia aqui é focar em construir ativos, negócios e ensinamentos que perdurem. Você deve se perguntar: o que eu crio hoje ainda importará em 10, 20 ou 50 anos. Milionários de verdade não apenas acumulam, eles arquitetam vidas, sistemas e instituições que continuam a produzir valor muito depois de terem partido. Uma pessoa inteligente sabe que seu tempo é finito, mas sua influência pode ser infinita. Portanto, invista sua energia em projetos, relacionamentos e sistemas que criem valor duradouro. Pense além do lucro imediato e considere o impacto geracional. Os passos práticos são enganosamente simples, mas requerem disciplina e intenção. Primeiro, identifique um tema, um projeto ou um sistema que possa continuar a crescer sem sua supervisão constante. Isso pode ser um negócio,
uma propriedade intelectual, uma fundação de caridade ou até mesmo uma metodologia para ensinar e orientar outros. Segundo, projete-o com a longevidade em mente. Garanta que ele possa operar de forma sustentável mesmo sem você. Delegue, sistematize e eduque outros para manter o ímpeto. Terceiro, documente seus princípios, filosofias e métodos para que o conhecimento que você possui hoje se torne uma luz guia para outros amanhã. Lembro-me dos primeiros anos da minha jornada, lutando para fechar as contas no final do mês, mas eu entendi que o dinheiro que eu ganhava e as lições que aprendia poderiam ser multiplicados para além da minha própria vida. Essa percepção mudou a maneira como eu abordava o trabalho, os relacionamentos e a doação. Cada ação que eu tomava não era mais apenas para o hoje, era para o impacto que poderia ter em outros por décadas. Quando eu construía negócios ou orientava indivíduos, não estava simplesmente buscando um ganho de curto prazo. Estava plantando sementes para uma floresta que cresceria muito depois de eu ter partido. Então pergunte-se hoje o que posso construir que sobreviva a mim. Comece a projetar seu legado, uma ação intencional de cada vez. Concentre-se em criar valor que seja duradouro e deixe a riqueza que você gera não apenas enriquecer sua vida, mas transbordar, moldando vidas, famílias e comunidades por gerações. O verdadeiro sucesso é medido pelo que você deixa para trás, não apenas pelo que você leva consigo. Muitas pessoas pensam que a riqueza é sobre números: quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você investe. E, no entanto, a realidade é muito mais sutil, muito mais profunda. A filosofia é simples. A gestão do dinheiro é 20% matemática e 80% comportamento. Você pode conhecer todas as planilhas, todos os cálculos, todas as fórmulas dos livros, mas se sua mente não for disciplinada, se suas emoções não estiverem alinhadas com seus objetivos de longo prazo, sua riqueza escorrerá por entre seus dedos como água. Entender a psicologia do dinheiro é entender a si mesmo, seus impulsos, seus medos e seus desejos, porque o dinheiro nada mais é do que um espelho refletindo seu caráter, seus hábitos e seu pensamento. A estratégia é estudar não apenas a aritmética da riqueza, mas os padrões de comportamento que constroem ou destroem o patrimônio. Por que algumas pessoas poupam consistentemente, enquanto outras gastam constantemente? Por que alguns investidores mantêm a calma durante uma queda do mercado, enquanto outros entram em pânico? A resposta está na psicologia, não nas planilhas. Os ricos entendem que o impulso, o medo e o desespero são seus maiores adversários e que dominar essas forças internas permite que o dinheiro trabalhe para eles, em vez de contra eles. A consciência de seus hábitos financeiros é o primeiro passo para o controle, e o controle é o portão para a liberdade financeira. Os passos práticos começam com a autorreflexão. Comece a registrar em um diário suas decisões de gastos. Cada vez que fizer uma compra, pergunte-se: estou agindo por necessidade ou por impulso? Estou motivado pelo medo, pelo desejo ou pelo hábito? Note como você se sente antes e depois de cada decisão financeira. Identifique padrões em que a emoção supera a lógica. Uma vez que esses gatilhos fiquem claros, você pode começar a redirecionar seu comportamento intencionalmente. Treine-se para pausar, para questionar, para tomar decisões deliberadas em vez de reagir automaticamente. Envolva-se com a educação financeira, que enfatiza tanto o pensamento quanto a matemática, livros, seminários, mentores e prática reflexiva. Lembro-me no início da minha vida, quando ganhei mais do que nunca. Mas, de alguma forma, o dinheiro nunca parecia durar. Eu tinha todos os números certos, mas meus comportamentos estavam desalinhados. Percebi que estava agindo emocionalmente, permitindo que o medo e o desejo ditassem minhas escolhas de gastos e investimentos. Somente quando comecei a examinar meus padrões internos, meus processos de pensamento e minhas reações a situações financeiras, comecei a fazer um progresso que era sustentável. Com o tempo, o hábito de reflexão e autoconsciência se tornou tão importante para mim quanto o saldo bancário ou o retorno do investimento. A lição é clara. Para construir riqueza duradoura, você deve dominar a psicologia do dinheiro, não apenas a matemática.
Números sem disciplina são passageiros. Consciência sem ação é desperdício. Comece hoje examinando seus comportamentos financeiros, registrando seus padrões e alinhando suas decisões com um propósito de longo prazo. A verdadeira riqueza nasce na mente, muito antes de aparecer no banco. A maioria das pessoas teme o fracasso, como se fosse um veredito permanente, um julgamento sobre seu valor ou inteligência. E, no entanto, a filosofia dos prósperos é muito diferente. O fracasso é o fertilizante para o sucesso. Ele alimenta o crescimento, fortalece o caráter e ilumina o caminho à frente. Todos os contratempos, todas as oportunidades perdidas, todas as decepções contêm dentro de si as sementes do aprendizado. Para a pessoa que entende isso, o fracasso nunca é final. É simplesmente feedback, um sinal de que algo precisa de ajuste, refinamento ou uma mudança de abordagem. Os ricos reconhecem essa verdade. Eles não evitam os erros, eles os estudam, dissecam e usam como degraus para uma conquista maior. A estratégia é simples, mas profunda. Trate os fracassos e as decepções como lições, em vez de julgamentos. Cada falha contém informações sobre o que funciona, o que não funciona e onde estão seus pontos cegos. Quando você abraça o fracasso como feedback, deixa de ser paralisado pelo medo e passa a ser impulsionado pelo conhecimento. A chave não é viver na decepção, mas extrair o princípio escondido nela. Pergunte-se: o que eu fiz de certo? O que eu fiz de errado? O que posso melhorar na próxima tentativa? Dessa forma, cada falha se torna um bloco de construção para a maestria. Os passos práticos começam com a reflexão. Reserve um tempo por semana para revisar seus fracassos, grandes e pequenos. Anote-os, analise as circunstâncias e identifique as lições que eles oferecem. Em seguida, ajuste sua abordagem de acordo. Se o investimento não funcionou como esperado, pergunte por quê. Condições de mercado, falhas na pesquisa, decisões emocionais. Se um acordo comercial fracassou, analise a negociação, a comunicação e a preparação. O objetivo não é se punir, mas se equipar com uma sabedoria que se acumula com o tempo. Adote uma mentalidade em que a experimentação é celebrada e os erros são considerados parte da curva de aprendizado. Lembro-me de, no início da minha própria vida, lutar com negócios que não deram certo. Cada vez que sentia o gosto do fracasso, eu tinha duas opções: deixar que ele me definisse ou deixar que ele me ensinasse. Eu escolhi a segunda. Eu me sentava, pegava uma folha de papel e perguntava o que eu poderia fazer de diferente da próxima vez. Algumas lições levaram anos para gerar frutos, mas os conhecimentos adquiridos se tornaram ativos valiosos por si mesmos. Com o tempo, meus fracassos se tornaram um mapa, guiando-me para decisões mais inteligentes e, em última análise, para uma maior riqueza. A lição é clara: o fracasso é feedback, não o fim. Seus erros não são inimigos, são mentores. Comece hoje ressignificando como você encara os contratempos. Revise-os, aprenda com eles e ajuste seu curso. Quando você abraça o fracasso como um aprendiz, o caminho para a riqueza e o sucesso se torna não apenas possível, mas inevitável. A riqueza não chega por acaso. Não é algo que simplesmente cai em seu colo enquanto você espera pela sorte ou por uma oportunidade. A verdadeira riqueza é intencional, é projetada, cultivada e perseguida com um esforço consciente. Pense na vida como um grande projeto arquitetônico. Um arquiteto simplesmente empilha tijolos e espera que uma mansão apareça? Claro que não. Cada linha é desenhada, cada material é medido, cada fundação é meticulosamente planejada. Da mesma forma, seu futuro financeiro exige intenção deliberada, não acontecimentos acidentais. As pessoas comuns passam pela vida reagindo às circunstâncias, enquanto os ricos moldam seu destino com propósito. A estratégia é abordar sua vida como um arquiteto abordaria uma planta baixa. A riqueza não é uma série de escolhas aleatórias, mas um plano construído com atenção, no qual cada decisão se alinha com seus objetivos finais. Isso requer visão, disciplina e planejamento. Comece esclarecendo exatamente o que a liberdade financeira significa para você.
Defina sua meta de patrimônio líquido, o estilo de vida que deseja criar e o legado que deseja deixar. A partir daí, faça a engenharia reversa do seu plano. Determine quais despesas, investimentos, habilidades e oportunidades são necessários para trazer essa visão à realidade. Os passos práticos começam com a visualização. Crie um quadro de visão ou um plano escrito que mapeie seus marcos financeiros, metas de carreira e objetivos de desenvolvimento pessoal. Divida esses marcos em metas anuais, mensais e semanais e agende revisões periódicas para acompanhar o progresso. Crie o hábito de refletir semanalmente sobre o que funcionou, o que não funcionou e quais ajustes são necessários. Essa intencionalidade transforma aspirações vagas em planos acionáveis. Lembre-se as escolhas diárias que você faz, como você gasta suas horas, como investe sua energia, os hábitos que forma se acumulam ao longo do tempo para determinar a escala de sua riqueza. Eu vi inúmeros exemplos de pessoas que viajaram pela vida sem um plano. Elas trabalharam duro, mas foram reativas, sempre apagando incêndios, sempre esperando que as circunstâncias oferecessem uma oportunidade. Compare isso com aqueles que escreveram metas claras, agendaram tempo para o crescimento e seguiram seus planos com disciplina. Ao longo dos anos, a diferença é monumental. A pessoa intencional acumula riqueza, desenvolve caráter e alcança a liberdade. A pessoa acidental luta sem fim, perguntando-se por que o trabalho duro não se traduz em resultados.